Olá! Façamos hoje a leitura dos capítulos 15, 16 e 17 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Depois disso, a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro e cavalos e uma escolta de 50 homens. E Absalão se levantava cedo e parava à entrada da porta. E sempre que alguém tinha uma causa para o rei julgar, Absalão chamava e lhe dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: teu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, mas não há quem te ouça da parte do rei. E Absalão dizia mais: quem me dera ser constituído juiz na terra. Qualquer um que tivesse uma causa ou questão e a trouxesse a mim, eu lhe faria justiça. Também quando alguém se chegava a ele para lhe prestar reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça. Desse modo, Absalão conquistou o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando eu morava em Jesus, na Síria, o teu servo fez o seguinte voto: se o Senhor de fato me fizer voltar a Jerusalém, cultuarei o Senhor. Então o rei lhe disse: vai em paz. Ele se levantou e foi para Hebrom. Porém, Absalão enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, proclamai Absalão reina em Hebrom. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém, que haviam sido convidados. Mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele propósito. Enquanto Absalão oferecia os seus sacrifícios, também mandou trazer Aitófel, o gilonita, conselheiro de Davi, da cidade de Siló. Desse modo, a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais a parcela do povo que apoiava Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração do povo de Israel está com Absalão. Com isso, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, ou então não poderemos escapar de Absalão. Fugir depressa para que não nos alcance de repente e traga nossa ruína e massacre o povo da cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: os teus servos estão de prontidão para tudo quanto o rei, nosso senhor, determinar. Assim, o rei saiu com todos os de sua casa, mas deixou 10 concubinas cuidando do palácio. O rei saiu com todo o povo e pararam na última casa. Todos os seus servos o acompanhavam. Todos os quereteus, os peleteus e 600 giteus que o seguiram de Gate também acompanhavam o rei. O rei disse a Itai, o giteu: por que queres ir conosco também? Volta e fica com o novo rei, porque és estrangeiro e exilado. Chegaste somente ontem. Como eu poderia te levar hoje para nos acompanhar, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta e leva contigo teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade estejam contigo. Mas Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, para onde quer que o rei, meu senhor, vá, seja para a morte, seja para a vida, aí irá também o teu servo. Então Davi disse a Itai: então acompanha-nos. Assim Itai, o giteu, o acompanhou, juntamente com seus homens e todos os pequeninos que havia com ele. Enquanto as tropas passavam, todo o povo da terra chorava bem alto. Então o rei atravessou o ribeiro de Cedron e todo o exército caminhou na direção do deserto. Abiatar chegou a Sadoc, também acompanhado de todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok:
leva a arca de Deus de volta à cidade, pois se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e sua habitação. Mas, se ele disser, não tenho prazer em ti, estou aqui para que me faça o que bem lhe parecer. O rei disse ainda ao sacerdote Zadoc, por acaso não és vidente? Volta para a cidade em paz. E contigo também os 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Atenção, ficarei aguardando nos desfiladeiros do deserto até receber notícias de vós. Então, Zadoc e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e permaneceram ali. Mas Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele também tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Disseram a Davi, Aitófel está entre os que conspiram com Absalão. Então Davi orou, ó Senhor, torna o conselheiro de Aitófel torna o conselho de Aitófel em loucura. Quando Davi chegou ao topo, onde se costumava adorar a Deus, Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Davi disse-lhe, se quiseres passar para o meu lado, serás um peso a mais. Mas se voltares para a cidade e disseres a Absalão, ó rei, eu serei teu servo, assim como antes servia teu pai, agora te servirei. Então tu me ajudarás a frustrar os planos de Aitófel. Os sacerdotes Zadoc e Abiatar estão contigo, portanto, contarás a eles tudo o que ouvires no palácio do rei. Também estão ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Por intermédio deles me avisareis de tudo o que ouvires. Husai, amigo de Davi, voltou para a cidade, quando Absalão entrava em Jerusalém. Façamos agora a leitura do capítulo 16, do livro de 2 Samuel, da Bíblia Sagrada. Ziba e Simei, o adversário de Davi. Quando Davi havia acabado de passar pelo topo, Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um recipiente de couro cheio de vinho. Então o rei perguntou a Ziba, que pretendes com isso? Ziba respondeu, os jumentos são pães. Ziba respondeu, os jumentos são para o transporte da família do rei. Os pães e as frutas de verão para os moços comerem. E o vinho é para os que se cansarem no deserto beberem. O rei perguntou ainda, onde está o filho de teu senhor? Ziba respondeu ao rei, ele permanece em Jerusalém, pois disse hoje à casa de Israel, me restituirá o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba, tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Então Ziba, inclinando-se, disse, que eu seja aceito por ti, ó rei meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, ia saindo dali um homem chamado Simei, filho de Gera, da linhagem da família de Saul. Ele vinha amaldiçoando. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, embora todo o povo e todos os guerreiros estivessem à direita e à esquerda do rei. E amaldiçoando Simei, dizia assim, sai, sai, assassino perverso. O Senhor está te retribuindo por todo o sangue derramado da família de Saul, no lugar de quem tens reinado. Mas o Senhor já entregou o reino a teu filho Absalão. Agora tu estás condenado, pois és um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoaria o rei, meu senhor? Deixa-me passar e cortar-lhe a cabeça.
Mas o rei disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se ele amaldiçoa, é porque o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Então, quem dirá: Por que fizeste isso? Davi disse mais a Abissai e a todos os seus servos: Meu próprio filho, gerado por mim, procura matar-me, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e me dê o bem em lugar de maldição deste dia. Davi e os seus homens prosseguiam seu caminho, enquanto Simei ia pela encosta do monte. Defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e jogava terra. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Os conselhos de Aitófel e Hussai para Absalão. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, chegaram a Jerusalém. E Aitófel estava com ele. Hussai, o arquita, amigo de Davi, foi até Absalão e disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão perguntou a Hussai: É assim que mostras lealdade para com o teu amigo? Por que não acompanhaste o teu amigo? Hussai lhe respondeu: Não, serei daquele que o Senhor, este povo e todos os homens de Israel escolheram. Ficarei com ele. Além disso, a quem eu serviria? Por acaso não seria seu filho? Servirei a ti como servi a teu pai. Então Absalão disse a Aitófel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Aitófel respondeu a Absalão: Deita com as concubinas de teu pai, que ele deixou cuidando do palácio. Assim, quando todo Israel ouvir que te fizeste detestável para com teu pai, todos que estão contigo reanimarão. Assim, armaram uma tenda no terraço para Absalão, e ele se deitou com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Os conselhos que Aitófel dava naqueles dias eram considerados, tanto por Davi como por Absalão, como resposta de Deus a uma consulta. Façamos agora a leitura do capítulo 17 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Aitófel disse também a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, então irei e perseguirei Davi esta noite. E o atacarei enquanto está cansado e sem forças, e o aterrorizarei. Então todos os que estiveram com ele fugirão, e ferirei somente o rei. E farei todas as tropas voltarem a ti, como uma noiva à casa do seu esposo. Pois tu procuras tirar a vida de apenas um homem, assim todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamai agora Hussai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Hussai chegou, Absalão lhe disse: Foi isso que Aitofel aconselhou. Seguiremos o conselho dele? Se não for assim, diz o que pensas. Então Hussai disse a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Hussai disse ainda: Tu sabes bem que teu pai e seus homens são guerreiros e estão furiosos, como a ursa no campo roubada dos seus filhotes. Além disso, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com as tropas. Nesse momento, ele está escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar. Quando alguns forem mortos no primeiro ataque, os que souberem disso dirão: houve um massacre, então as tropas que seguem a Absalão. Houve um massacre entre as tropas que seguem a Absalão. Então até o soldado valente, que tem coração de leão, sem dúvida temerá, porque todo Israel sabe que teu pai é corajoso e que os que estão com ele também são valentes. Eu aconselho que depressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu vás à luta pessoalmente. Então nós o atacaremos, onde quer que esteja, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra.
Assim não sobreviverá nem ele, nem um só dos soldados que estão com ele. Mas se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade. E arrastaremos até o ribeiro, até que não fique ali nem mesmo uma pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: melhor é o conselho de Hussai, melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho de Aitófel, porque assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitófel, a fim de destruir Absalão. Hussai disse também aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: Aitófel aconselhou Absalão e os seus anciãos de Israel desse modo, mas eu aconselhei assim: agora mandai avisar depressa Davi: não passes esta noite nos desfiladeiros do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que o rei e suas tropas não sejam aniquilados. Jonatas e Aiamás estavam esperando junto a Enrogel, e uma criada ia e lhes passava informações para que eles as transmitissem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Porém, eles partiram depressa e entraram na casa de um homem, em Baurim. Havia um poço no quintal da casa e eles entraram ali. A mulher pegou a tampa, fechou a boca do poço e espalhou grão triturado sobre ela. Assim nada se soube. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aiamás e Jonatas? A mulher lhe respondeu: eles já passaram o riacho. Depois de procurá-los sem sucesso, voltaram para Jerusalém. Quando eles partiram, Aiamás e Jonatas saíram do poço e foram avisar Davi, dizendo-lhe: levantai-vos e atravessai depressa as águas, porque Aitófel deu tal e tal conselho a vosso respeito. Então Davi e todas as tropas que estavam com ele levantaram-se e atravessaram o Jordão. Ao nascer do sol, não havia ninguém que não tivesse atravessado. Quando percebeu que o seu conselho não havia sido aceito, Aitófel selou o jumento e foi para casa, na sua cidade. Depois de arrumar sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão com todas as tropas de Israel. Absalão pôs Amasa para chefiar o exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o Jesrita, o qual havia se deitado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. As tropas de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. O exército de Davi derrota Absalão. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos, feitos com leite de vaca, e os levaram a Davi e as tropas que estavam com ele, para que comessem, pois diziam: as tropas estão famintas, cansadas e sedentas no deserto. Amém, aleluia. Concluímos assim a leitura dos capítulos 15, 16 e 17, tá? Do livro de 2 Samuel, da Bíblia Sagrada. Clamamos pela nossa saúde, que o Senhor restaure todas as enfermidades dos nossos corpos, de nossos parentes, de nossos amigos, Senhor, que possamos a cada dia ter uma saúde melhor, estarmos mais dispostos e dispostas fisicamente, emocionalmente,
para continuar adorando ao Senhor. Clamamos também pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.